Meu nome é Raíssa e hoje eu vou estar falando sobre economia mista. Bom, algumas das empresas mais populares do Brasil são sociedades de economia mista. Porém, muitas pessoas elas desconhecem essa classificação. As empresas de economia mista, elas reúnem tanto capital privado quanto público e são consideradas como sendo estatais ou governamentais. Normalmente, mas não obrigatoriamente, o capital da companhia ele vai ser aberto com ações negociadas em bolsas de valores e repartidas entre acionistas individuais ou pessoas jurídicas. É importante ressaltar que na empresa de economia mista, pela lei brasileira, o Estado sempre vai ter a maior parte das ações. Essas empresas, elas são configuradas como sociedades sendo anônimas e seus funcionários eles são regidos normalmente pela CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Bom, na prática, a sociedade de economia mista tem as decisões estratégicas e administrativas tomadas pelo Estado, já que ele precisa deter a maior parte das ações ordinárias. E como as ações ordinárias trazem consigo o direito ao voto nas ações assembleias dentro da empresa, ao deter a maior parte desses papéis, o Estado ele garante que ele vai estar tomando todas as decisões estratégicas dentro da companhia. Ainda que essa empresa ela tenha majoritariamente o capital público, ela não vai ser considerada juridicamente empresa pública. Para que isso ocorresse, seria necessário que todo o capital ele fosse pertencente ao Estado. E, por fim, a sociedade de economia mista, ela vai ter o interesse público representado pelo Estado e dessa forma, os objetivos que se relacionam com o interesse coletivo devem ser equilibrados com o interesse privado voltado ao lucro. Então, gente, a Petrobras é a maior empresa relacionada a petróleo do Brasil e uma das maiores do mundo. Ela foi fundada em 1953 por Getúlio Vargas e o objetivo dele no início era a exploração do petróleo em prol da União. Então, hoje, a finalidade da empresa é justamente a exploração, a produção e a comercialização do petróleo, do gás natural e dos seus derivados. No início teve até uma discussão entre dois grupos, porque uma achava que deveria ser um monopólio da União e o outro achava que interesses privados e estrangeiros também podiam explorar essas reservas. No fim, quando foi fundada, foi um monopólio da União, mas hoje a gente sabe que ela é uma organização mista. Então agora vocês vão ver um pouquinho das características e como isso se aplica a essa empresa. Eu vou falar sobre as características da Petrobras. Ela é a maior empresa petrolífera do Brasil e foi criada em 1953 durante o governo de Getúlio Vargas, como uma empresa estatal de petróleo. Na época em que surgiu, a criação da empresa era vista como uma garantia de monopólio do setor petrolífero por parte do Estado. Porém, em 1997, houve a quebra deste monopólio e o mercado brasileiro foi aberto para a atuação de outras empresas petrolíferas. Mesmo assim, a Petrobras se consolidou no cenário nacional como a maior empresa do ramo petrolífero do país e uma das maiores do mundo. Na atualidade, a Petrobras é uma empresa de economia mista, ou seja, possui o capital aberto. Desse modo, ela não é mais uma empresa estatal, apesar de o Estado brasileiro ser o seu principal acionista. Há um grande interesse por parte do governo e dos demais acionistas em sua privatização. Nesse contexto, torna-se necessário destacar que a Petrobras é muito importante para o Brasil, uma vez que o petróleo é um recurso energético estratégico e a companhia está entre os principais geradores de royalties para o país. A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e alguns derivados, possuindo plataformas de petróleo, refinarias e rede de distribuição. Nos últimos anos, ela tem expandido sua atuação para os setores de energia renovável e está presente em 19 países da América, África, Ásia e Europa. Boa noite a todos. Vou estar falando sobre as vantagens de empresas com economia mista. Aqui no slide tem alguns exemplos. Vou começar aqui por ganho de capitalização. Esse ganho de capitalização é quando uma empresa de economia mista ela pega parte do seu capital e investe em bolsa de valores, né?
Com isso, ela tem acesso a benefícios de ganho dessa capitalização. Também dessa forma, ela pode viabilizar investimentos, ou seja, tornar possível investimentos a partir do capital adquirido por esse tipo de capitalização, além de aumentar o seu capital de giro. No próximo temos ganho de eficiência. Essas empresas de economia mista estão expostas às melhores práticas no setor privado e possuem características da economia do mercado no país. Significa que esses ganhos de eficiência nos processos, todos eles são saem a partir da definição de preço que sai da lei da oferta e da procura. No próximo temos mantém o Estado concentrado nas atividades primordiais. Toda empresa de economia tem os seus objetivos coletivos. O Estado ele tem prioridade na companhia de setores no estratégico na economia do país. Então, então permite, né, que essa atuação seja voltada para as atividades centrais. Ou seja, o que seriam essas atividades centrais? Seria o marketing, a produção daquela empresa, o setor de atuação, entre outros. No próximo temos reduzir ingerência política. Esses tipos de empresas elas não são totalmente controladas pelo Estado. Então, essa ingerência, ou seja, essa interferência política, ela é reduzida. Porque também todos os interesses que esse tipo de economia tem, elas são voltadas para a tomada de decisão. Então, no caso, não seria só o Estado que tomaria essa decisão. Seria o Estado, acionistas, todos os investidores teriam participação nessa tomada de decisão desses tipos de interesses. Além de outras vantagens, temos que também esse tipo de economia ela tem um controle administrativo sobre a sociedade. Ou seja, também ela consegue obter lucros através desse controle. E outra vantagem também seria que quando a empresa de economia mista ela toma um prejuízo negativo, ela não toma parte totalmente desse tipo de prejuízo. Ela divide com o Estado. Então, portanto, com isso ela consegue amenizar mais esse tipo de prejuízo, né, dividindo com o Estado. Boa noite a todos. Eu me chamo Moses e eu irei falar para vocês as desvantagens de uma sociedade de empresa mista. Uma desvantagem é que, apesar de oferecer produtos públicos, uma empresa de economia mista explora atividades econômicas, ou seja, enquadra-se na lei de diretrizes de direito privado e, portanto, precisa pagar tributos normalmente como qualquer outra empresa privada do mercado. Por outro lado, como também possui sua essência firmada nos serviços públicos, precisa também respeitar algumas normas e princípios que são aplicados somente no direito público. Por outro lado, principalmente para o Estado, uma empresa de economia mista possui vantagens bem relevantes, como, por exemplo, ter controle administrativo da sociedade e, ao mesmo tempo, obter lucro através dela, o que não ocorre com empresas que são 100% públicas. Além disso, caso uma empresa de economia mista dê prejuízo, o mercado divide com o Estado esse resultado negativo. Outro ponto positivo é que o Estado pode controlar quantas ações deseja ter ou vender. Quanto mais ações tiver, mais será o controle sobre a empresa de economia mista. Por outro ponto, quando mais vender, mais poder de capital e arrecadação de dinheiro vai conseguir no mercado. Em contrapartida, uma desvantagem para o Estado é uma vantagem para os acionistas, que é um preço da ação por ter um desconto considerável. Afinal, o mercado está comprando uma ação na qual não terá mais a maior parte do controle.
Aliás, essa questão gera muito debate entre especialistas e investidores, por muitos acreditam que a sociedade de economia mista não é viável para partes devido aos conflitos de interesse. Isso ocorre porque essas empresas precisam prestar serviços públicos e, ao mesmo tempo, ter um desempenho satisfatório no mercado para gerar resultados aos acionistas. Uma sociedade mista também pode assumir todas as desvantagens dos outros tipos de economias, dependendo de quais características a economia mista é enfatizada. Por exemplo, se o mercado tem muita liberdade, pode deixar os membros menos competitivos da sociedade sem qualquer apoio do governo, mas o planejamento central das indústrias governamentais também pode criar problemas. A indústria da defesa poderia se tornar um sistema de monopólio ou oligarquia subsidiado pelo governo. Isso poderia colocar o país em dívida, abraçando o crescimento econômico ao longo prazo. Boa noite, turma. Meu nome é Lumara. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas ações sociais da Petrobras. A atuação da Petrobras, ela está pautada no respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. Ela busca sempre movimentos que melhorem a vida dos cidadãos. Tem o projeto que é Primeira Infância, onde a Petrobras ela investe em instituições públicas ou privadas que já atuam na primeira infância, né? Então, ela faz esse investimento com o objetivo de ter a melhoria no ensino da pré-escola. E o seu foco é a proteção social e a educação. Tem o Petrobras Cultura, né, que ela incentiva sempre a cultura brasileira. Busca aí projetos inovadores e de excelências, né? E tem a sua atuação em diversas regiões do Brasil. Sua linha de ação são as artes cênicas, a música, audiovisual e as múltiplas expressões. Também tem participação em feiras literárias, animação infantil e arte cênica para crianças. A Petrobras ela faz investimento também no esporte e ela também participa de princípios e iniciativas. Tem o exemplo que é o Pacto Global, que é como se fosse uma chamada às empresas, né, para elas atuarem dentro dos 10 princípios dos direitos humanos. E também desenvolverem ações, né, para o enfrentamento aos desafios da sociedade. Tem também o programa que é Pró-Equidade de Gênero e Raça, né? Esse é um programa para que não haja discriminação entre homens e mulheres, né? Para que as empresas elas trabalhem de forma com que haja a igualdade dos gêneros.